Olá, galerinha do quarto ano, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer que é um prazer ter você aqui comigo assistindo essa aula maravilhosa, tá bom? Tá tendo um sonzinho aqui, não sei se você está escutando, mas é o vizinho que tá botando um som aqui para tocar, tá bom? Não liga não, preste atenção apenas no que eu falo, beleza? Galerinha, vamos orar juntos? Vamos lá? Grandioso Deus, Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por todos os dias ter o que comer, o que calçar, o que vestir. Nos livre, Senhor, do mal, das coisas ruins que o mundo oferece e nos ajude a ser pessoas honestas, fiéis a Ti, acima de tudo, e que possamos aprender a cada dia a ser pessoas melhores em nome de Jesus. Amém. Já que oramos ao Papai do Céu né? Então vamos agora estudar, né? Vamos estudar a nossa aula de português. Então, você aí agora já pode pegar o seu livro de português, beleza? Que a gente vai começar a estudar nesse momento. Página 72. Tem um texto lá que fala sobre o Diário do Descobrimento. Né? Primeiramente, tem duas coisas que a gente tem que destacar aqui. A primeira é que o texto ele comenta sobre um diário. Você sabe o que é um diário? Um diário é uma coisa muito legal. Tem muitas crianças que têm a oportunidade de terem diário. E antigamente era comum os mais antigos anotarem tudo em diários. Né? As pessoas mais antigas elas gostavam muito de anotar as coisas em diários. Então, essa é uma história que é baseada em uma história real, tá bom? A história em si não é real, mas ela é baseada em uma história real, beleza? O Diário do Descobrimento diz assim no início do parágrafo: leia um misterioso diário antigo e saiba mais sobre a viagem da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares, viu? Quem era Pedro Álvares Cabral? Quem era Pedro Álvares Cabral? Se você já ouviu falar sobre o descobrimento do Brasil, se você já estudou sobre isso, você sabe exatamente quem era Pedro Álvares Cabral. Mas se você ainda não estudou sobre isso, eu vou te contar um pouco sobre ele, tá bom? Pedro Álvares Cabral era um comandante que comandava uma esquadra. O que era uma esquadra? Esquadra era um comboio, ou seja, várias caravelas, que a gente chama também de barco. Tá bom? E esses barcos eles vieram de Portugal em direção às Índias. Os historiadores falam que eles se perderam. O próprio Pero Vaz de Caminha, que era a pessoa responsável para anotar partes da viagem, ele fala que eles se perderam e sem querer eles caíram em uma ilha diferente, um porto, e esse porto era o Brasil, onde nós moramos. Beleza? Então vamos estudar depois em história mais sobre isso. Essa não é uma aula de história. Tio Ney, mas por que você está contando história na aula de português? Porque as disciplinas, galerinha, tudo interligadas, tá bom? Nós vamos ver histórias dentro da língua portuguesa e nós vamos ter também a língua portuguesa dentro de outras disciplinas, como nós vamos ter matemática. As disciplinas elas são interligadas, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu queria ler com vocês, você pode pegar o seu livrinho na página 72, sobre esse quadrinho aqui, gente. Vamos lá. 8 de março de 1500, domingo. Meu nome é Martim, tenho 11 anos. Olha que legal, 11 anos ele tinha. Vou fazer uma viagem como aprendiz de marinheiro e resolvi escrever um diário. Hoje Lisboa está em festa. Todos vieram à praia do Rastelo para assistir à partida da maior esquadra que já saiu de Portugal com 3 caravelas e 10 naus. Tive sorte. Estou a bordo da capitania, a nau de Pedro Álvares Cabral, o comandante da frota. Não vejo a hora de partir. A viagem será longa, mas eu adoro aventuras. Segundo quadrinho, 9 de março, segunda-feira. Ele já estava ali de acordo com essa história, né, de Martim, né? Ele agora escreve no seu diário o segundo dia, 9 de março, segunda-feira. Zarpamos. Parece que vamos para as Índias para buscar pimenta, canela e cravos, especiarias que valem muito dinheiro. Logo me deram um balde e um escovão. Passei o dia esfregando o convés. Acabava de limpar e já estava tudo sujo de novo. Também com tanta gente,
Conheci portugueses, árabes, indianos e descobri que por aqui há soldados, astrônomos, escritores, frades e até degredados que só vão fazer a viagem de ida. Olha, interessante, viu? No terceiro quadrinho diz assim, no caso já é quinta-feira, desculpa, 12 de março. Mantenha os olhos atentos, mas não vi os monstros de que os marinheiros tanto falam. Navegamos a 4,8 nós, que é mais ou menos 11 km por hora. Essas embarcações são as mais modernas e mais velozes do mundo. A única coisa ruim é a comida. Não aguento mais biscoito duros. E pensar que bem aqui ao lado há carne, batata, bacalhau. Mas essas delícias são reservadas para o pessoal do alto comando. O outro quadrinho, já de 4 de março, sábado. Hoje vimos as Ilhas Canárias. O comandante disse que passamos a 1.500 quilômetros da Europa. Logo depois enfrentamos a primeira calmaria. Os ventos pararam e as velas ficaram imóveis. Parecia que não saíamos do lugar. À noite, Cabral chamou os outros comandantes. Eles estudaram as cartas náuticas e pensavam numa solução. Mas aí o vento voltou. Lá vamos nós. No dia 22 de março, já era um domingo, quando ele escreveu: o bom de ser ajudante é que ninguém presta atenção na gente. Ontem eu vi uma conversa de Cabral com o piloto. Ele disse que há novas terras mais adiante e que o motivo da viagem é esse, e não as Índias. Acho que falou em algo como terra dos papagaios. Pedi que ele guardasse um segredo e que a partir de agora navegasse no rumo sudoeste. Não contei nada a ninguém. A outra página do diário de Martim, no dia 23 de março, segunda-feira, ele escreveu o seguinte: de manhã aconteceu um mistério. A nau de Vasco de Ataíde sumiu. Estamos assustados. Falam que foi coisa de alguma serpente do mar. Muitos acham que é melhor voltar. À noite, Cabral chamou os comandantes. Ficamos iluminando a reunião, enquanto o escrivão Pero Varde Caminha anotava tudo. Eles desistiram de procurar a nau. Amanhã seguiremos viagem. No dia 1º de abril, quarta-feira, só vemos céu e mar, nem sinal de aventura. Os frades franciscanos proíbem os jogos a bordo e mandam os marinheiros jogarem seus baralhos no mar. Também estão proibidos os livros de aventura do rei Arthur e os cavaleiros de Távola Redonda. Será que vamos mesmo achar a tal de terra dos papagaios? 21 de abril, terça-feira. Depois de tantos dias avistamos sinais de terra. São plantas que vêm boiando com as ondas e que os marinheiros chamam de botelho e de rabo de asno. Algumas gaivotas sobrevoam nossas cabeças. Todos na capitania geram um novo ânimo. Já faz 45 dias que estamos navegando. No dia 22 de abril, quarta-feira, Martim escreve o seguinte: de repente alguém gritou: terra à vista! No convés vimos surgir uma linha do horizonte, um monte arredondado. Em homenagem à Páscoa, que aconteceu dias atrás, Cabral batizou o nome daquele monte de Pascoal, né? Não é que ele tinha razão? Havia uma terra desconhecida. Acho que vamos desembarcar. Não vejo a hora de conhecer essas terras. No final diz assim, nessa parte que está fora aqui dos quadrinhos, que seria o diário de Martim, diz assim: Martim é um personagem inventado, mas os fatos anotados em seus diários são todos verdadeiros. Isso é uma historinha da revista Recreio, no dia 13 de 4 de 2006. Então, galerinha, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que essa historinha, ela é inventada, tá bom? Esse Martim, ele não existe nessa história, entendeu? Foi alguém que inventou a história do Martim e modificou
a história que é verdadeira do descobrimento do Brasil, esses personagens que falam fora o Martim, por exemplo, Pero Vaz de Caminha, Pedro Álvares Cabral, essas caravelas, essas naus que seriam barcos que acompanhavam as caravelas maiores, barcos menores. Então tudo isso, gente, é verdadeiro. O que não é verdadeiro é a história de Martim, porém é interessante e bem criativa. Não sei se você achou também, tá bom? Bem criativa a história de Martim. Com isso, galera, a gente começa a compreender mais sobre o diário. O diário é exatamente isso, é você contar o que aconteceu durante algum período da sua vida, durante 1 ano, 2 anos, durante a sua vida inteira, e você utiliza pedaços de papéis, um livro, alguma coisa assim, que você pode estar anotando tudo o que acontece, as coisas boas, as coisas ruins, você relata. Isso a gente chama de diário, beleza? Você nota isso diariamente, tá bom? Nesse texto que nós acabamos de estudar, nós temos aqui o vocabulário, são aquelas palavras mais difíceis que nós encontramos. Não sei se vocês perceberam que eu falei algumas palavrinhas um pouco difícil. Por exemplo, as palavras degredados, que eu falei em um dos quadrinhos. O que significa palavras degredados? São pessoas condenadas a viver fora de Portugal por ter cometido algum crime. Então, por exemplo, Portugal, quando ele ia fazer suas viagens, e ele geralmente levava essas pessoas para ir na viagem junto. Por quê? Porque por 2 motivos. Essas pessoas ajudavam durante a viagem e eles não tinham interesse, deixavam onde eles iam. Por exemplo, se eles iam para as Índias, eles deixavam essas pessoas lá. Por quê? Porque eles tinham que sair de Portugal porque eles cometeram um crime. Então isso significa degradados, pessoas condenadas a viver fora de Portugal por ter cometido algum crime. Aprendiz, aquele que aprende, o aluno. Você é um aprendiz. Então, se alguém disser assim, você é um aprendiz? Claro, eu sou um aluno, então todo aluno é um aprendiz. Lisboa, cidade capital de Portugal no continente europeu. Lá é Lisboa. Lisboa é a capital desse país, que é Portugal, né? Esquadra, o que é esquadra? É o coletivo de navios, são vários navios. Isso a gente chama isso de esquadra. Quando tem vários navios, é uma esquadra. Caravelas são barcos artesanais antigos, aqueles barcos que não sei se vocês já viram, que tem várias velas no mesmo barco. É bem legal. Tem alguns filmes que ainda relatam as caravelas. Hoje quase a gente não vê, ou não sei se ainda existe caravelas na atualidade. Zarpamos, saímos com o barco para o alto mar. Então, assim, é uma linguagem utilizada pelos portugueses. Por exemplo, quando o barco sai do porto em direção ao mar, então ele está zarpando, está indo para o alto mar. Especiarias, temperos raros. Por exemplo, corante, alho. Esses temperos, nesse tempo, que era o tempo que Portugal descobria, gostava de viajar, descobria caminhos por onde eles pudessem comercializar coisas, eles também iam até esses lugares para comprar essas especiarias que eram muito caras. Por que eram caras? Porque não tinham em Portugal. Então esses temperos eles eram chamados de especiarias. E nau é um tipo de embarcação antiga. As caravelas elas são um pouco maiores e a nau é um pouco menor, mas os dois são barcos, tá bom? É um tipo de embarcação antiga. Desembarcar. Desembarcar é a mesma coisa que descer. Se você está num barco, você vai desembarcar, ou seja, você vai descer do barco ou sair do barco para a terra, beleza? Então descer, desembarcar é descer ou sair do barco para a terra, beleza? Então, gente, na página 75 nós temos aí um pouco sobre esse vocabulário que a gente acabou de estudar, beleza? O estudo do vocabulário. Olha, galera, na primeira questão diz assim: complete a cruzadinha descobrindo qual a palavra de acordo com as dicas apresentadas. Então, nós vamos pensar no seguinte: na alternativa A, que está bem aqui, alternativa A, diz assim: condenados a viver fora de Portugal. Eu não sei se você lembra, mas lá no vocabulário, se a gente voltar aqui, ó, no vocabulário, você vai perceber que algum
Em algum lugar aí tem alguma coisa a ver com isso. Aonde é que está falando que existe pessoas condenadas a viver fora de Portugal? Aonde é? Isso mesmo, em degredados. Então, quando se fala de pessoas condenadas a viver fora de Portugal, nós estamos nos referindo, ou o livro está se referindo, a degredados. Então, por esse caso, aqui seria degredados na letra A, beleza? E na letra B? Olha, na letra B você vai responder. O que eu quero que você faça agora? Eu quero que você dê uma pausa no vídeo, tá bom? Nesse exato momento, dê uma pausa no vídeo, responde todo o restante da forma como eu fiz. E depois você bota o vídeo em diante pra gente corrigir, pra ver se realmente você acertou tudo direitinho, tá bom? Eu confio que você vai acertar. Então pausa o vídeo aí. Tá bom? Então, já que você pausou o vídeo e agora já respondeu, tenho certeza que você já respondeu tudo e você está retornando agora para o vídeo, eu vou corrigir com você para ver se está tudo certinho. Então, vamos lá, galerinha. Na letra B fala sobre aluno. Quando eu me refiro a aluno, de acordo com o vocabulário, é o quê? Isso mesmo, galera. Aprendiz. Foi o que você respondeu. Se não foi, corrija aí, beleza? É aprendiz. A letra C é capital de Portugal. Qual é a capital de Portugal? Lisboa, tá bom? Lisboa é a capital de Portugal. Letra D, coletivo de navios. Coletivo de navios é o quê? Esquadra. Esquadra, letra D, esquadra. Na letra E, barcos artesanais antigos. Quais são os barcos artesanais antigos? É as caravelas, justamente. Agora, a letra F. Saímos no barco para o alto mar. Isso quer dizer que nós fizemos o quê? Que nós arpamos, né? Nós arpamos. Nós saímos no barco para o alto mar. E os temperos raros? Que temperos são esses? Temperos bem raros, que são difíceis de ser encontrados, pelo menos naquela época, né? No período de Portugal. Esses temperos nós chamamos de quê? De especiarias, tá bom? As especiarias são esses temperos. Tipo de embarcação antiga. Nós chamamos de quê? De nau. Nau é um tipo de embarcação antiga. Nau, a letra H. A letra I, que é a última, é sair do barco para a terra. Se nós vamos sair, nós vamos o quê? Desembarcar, tá bom? Desembarcar. Então, gente, baseado em tudo que eu falei, vocês vão tendo uma noção dessas palavras que são difíceis, porque não são utilizadas no dia a dia na língua portuguesa, mas elas existem, tá bom? E elas têm cada um seu significado, e são palavras que foram trago de Portugal, são realmente palavras originárias portuguesas, beleza? Na página 77 a 78, você vai responder a atividade que está aí, beleza? Eu vou só te dar uma dica de tudo certinho para você não se enrolar, mas você vai responder sozinho. E você vai fazer o seguinte, você vai... depois que responder, você vai tirar uma foto, beleza? Da atividade respondida. Vai enviar para o meu WhatsApp, tá bom? No privado, para que eu possa corrigir e te mandar de volta. E se você, no decorrer da aula, tiver uma dúvida, aí você pode me perguntar ou no grupo ou no privado, tanto faz, sobre a dúvida, porque às vezes sua dúvida pode ser a mesma dúvida do colega, beleza? E eu vou tirar a sua dúvida. Porém, se você responder todinho e já quisesse que eu corrija, você envie no privado, para me poder, lá no privado, corrigir e te mandar de volta a atividade corrigida. Então, vamos lá. A primeira questão, deixa eu só procurar aqui para me acompanhar vocês. A primeira questão, gente, diz assim, ó, trabalhando o texto, né? Primeiro, crie uma pequena história para recontar o texto diário do descobrimento. Então, é exatamente isso que você vai fazer. Na primeira questão, você vai contar a história de uma forma diferente. Entendeu? O que foi feito no texto lá? Eles pegaram a história de Pedro Álvares Cabral, a história do descobrimento do Brasil, e inventaram a história de Martim em cima. E é exatamente o que você vai fazer. Você vai pegar essa história
e agora contar do seu jeito, de uma outra forma, tá bom? Faça de uma forma criativa. Na questão número 2, diz assim: pesquise nomes de algumas especiarias e escreva tais nomes nos quadros abaixo. Então, quais são essas especiarias? São temperos, ervas secas e outros condimentos utilizados na culinária. Então, você vai pesquisar sobre essas especiarias. Por exemplo, alho, cebola e outras. Você vai pesquisar na internet ou pesquisar em livros, não sei, tá bom? E vai responder aqui 1, 2, 3, 4 especiarias no seu livro. Na página 77, a terceira questão diz assim: o texto que lemos é um diário. Não sei se você lembra, aquele texto que a gente leu é um diário. Aí a alternativa A: você sabe o que é um diário? Caso não saiba, pesquise e escreva abaixo. Então você vai lá na letra A e escrever o que é um diário. Letra B: qual é o título do texto? Aí você vai lá no texto que você vai descobrir. Isso aí é fácil. Letra C: o que o título tem a ver com o texto? Então, eu falei várias vezes aqui, eu não vou responder para vocês, senão fica muito fácil, né? Então, eu tenho certeza que vocês já conseguiram compreender o que o título lá tem a ver com o texto. É só você ver o título e reler o texto, você vai ver o que ele tem a ver com o outro. Letra D: releia a frase abaixo e responda. A frase é essa aqui, ó: leia um misterioso diário antigo e saiba mais sobre a viagem da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Aí vem a pergunta: quem foi Pedro Álvares Cabral? Aí tá lá no texto. Eu até comentei no início da aula. Se você voltar o vídeo, você vai ver. Mas lá no texto também tem. Como todo diário, o texto é narrado com citações de datas. Qual é a data em que se inicia a narrativa desse diário? Aí você vai pegar aquele primeiro quadrinho lá e ver qual é a data, tá bom? Para você responder. Letra F: quem é o narrador da história? Eu falei muitas vezes o nome dele aqui, mas tá bem no início, ó, tá bom? Letra G: o diário faz referência a uma viagem. De onde partiu? De onde partiu? Você vai escrever aí a capital e o país, beleza? Eu falei dos dois aí nesse vídeo. Letra H: qual era o objetivo dessa esquadra? O objetivo dessa esquadra, você vai escrever aí por que eles saíram desse tal, tá no texto, tá bom? Letra I: qual é a participação do narrador personagem nessa história? Então, por exemplo, o narrador personagem é aquele cara que ele que se coloca na história. Quando você conta uma história que você se coloca no meio dela, quando você conta uma história que você faz parte dela, que você tá na história como um personagem da história, então você é um narrador personagem, porque você tá contando uma história que você se colocou nela. Então, quem ele era? No texto fala quem ele era na história. Você vai escrever aí. Letra J: de acordo com o diário de Martim, quem era responsável por anotar tudo sobre a viagem? Aí tá o nome dele lá. Eu até falei no vídeo também, tá bom? Pode voltar o vídeo. Tá no texto também. O nome da pessoa responsável em anotar o que acontecia durante a viagem. Letra K: em que dia avistaram terras? Em que dia? Tá lá. O dia que foi avistado as terras. Letra J: no dia 23 de abril, a esquadra ancorou perto de um rio. O que fez o dono desse diário ao desembarcar em terra firme? Tá lá, ele fez uma coisa muito interessante, viu? Bem legal, tá lá no texto. Letra M: os fatos narrados por Martins são verdadeiros? Justifique sua resposta. Já falei isso aqui. Então, você vai justificar se os fatos são verdadeiros. Lembrando, não está perguntando só se a história é verdadeira, é se os fatos da história. Então você vai explicar dessa resposta explicando. Tanto você sabe como fazer, beleza? De qualquer forma, pede ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Na atividade. Então você vai responder e enviar para mim e corrigir. Beleza, galerinha? Até a próxima, até o próximo vídeo que é de matemática, tá bom? Valeu! Fui!